E neste quinto episódio tenho uma pessoa, que ainda agora estava super emocionada a falar com ela, que temos uma grande, grande conexão de almas. E eu sinto, e estávamos aqui até a falar em off, que já convivemos nesta vida, não sabemos como, estávamos aqui a comentar isso e eu tenho a honra de poder ter aqui uma pessoa que eu admiro imenso no seu serviço. Ela faz o serviço assim muito em off, mas aquilo que ela faz e que traz ao mundo, eu sinto ser mesmo muito, muito divino. Minha querida Flávia Mel, ainda agora nos conectámos com esta energia das abelhas. Gratidão por estares aqui, por teres aceito este convite, por te doares, por te expressares, sabes? Estou mesmo muito feliz de estar aqui contigo hoje e, olha, gratidão imensa por isso, meu amor. Oh, maninho mesmo. Olha, é o que eu estava-te a dizer. A conexão contigo é tanta que tu me fizeste o convite e eu pensei, eu nem sequer posso pensar em recusar, porque não sei, tenho mesmo muita conexão contigo e eu pensei, tipo, uau, só mesmo esta mana para me fazer falar e sair assim do off, como tu dizes, que eu amo estar no off, meu, a sério, eu acho que, não sei, eh, trabalho assim em muitos backstage e, e vir para a frente às vezes custa um bocadinho, né? É demasiado aquariana, aquário, aquário, né? Tem que iluminar o meu lado de leão, mas gosto muito destes desafios e só mesmo sendo uma mana assim tão, não sei, é mesmo mana do coração, mana, não sei, dos 11 anos, dos 10 anos que a gente se cruzou e a gente não se lembra, não sei, para me É, fazer despertar este bichinho do leão tão e, bom, e vir daqui olha, para a tão frente. bom, mesmo. Gratidão, mana, por me desafiares, por me trazeres aqui, por mostrares a minha carinha também. Então, Surreal. eu sinto que as pessoas, hoje, essencialmente do outro lado, vão sentir aqui muito mel, não é? Eu sinto que é isto que tu trazes, muito conectada a esta energia, hum, do amor, sabes? Aquele amor que transporta uma nutrição imensa. E o teu serviço, começando por aqui, não é? Hum, Ou seja, eu vejo-te a reinventar muitas vezes, também, e admiro isso em ti, que é trazer sempre uma nova alquimia para o mundo. E ainda há pouco tempo trouxeste. E és mais conhecida pelas pedrinhas, não é? Pelos cristais que tu trazes nos colares de medicina, que acompanham muitas pessoas aqui em Portugal, sinto, e também fora do país, acredito. Fala-me como é que isso tudo começou? Como é que tu acessaste aos cristais? Como é que, eles começaram a entrar na tua vida? Se de alguma forma já tinhas essa apetência, se começaste, ou seja, se ativaste essa apetência mais tarde? Conta-nos, fala-nos sobre isso. Uau! Longa história, temos quanto tempo? Bom, mana, olha, tudo começou em 2012, por aí, 2012, 2012. Sei de muita gente que foi assim uma grande mudança na vida e para mim não foi diferente. Trabalhava numa perfumaria, imagina, com marcas de luxo, imagina, nada a ver. E pá, e de repente, olha, eu parece que fui mesmo invadida por uma onda, sabes? Que veio, eu não te sei explicar como nem quando, mas foi, na verdade foi através de um documentário. Olha, isto é muita informação, mas espera, vou tentar. Malta, eu antes de ser aquilo que eu sou hoje, hum, assim, eu era bem diferente. Eu acho e eu sinto às vezes que dentro de mim habita seres diferentes, entendes? Do que a antiga Flávia parece que é outra Flávia do que a Flávia agora. Parece que a antiga Flávia foi e chegou uma nova. Porque é assim um divisor de águas gigante. E houve até pessoas que na altura deixaram de me ver durante algum tempo, nesse momento de transição, e quando me voltaram a ver, eu vi a cara delas olharem para mim, de tipo, mas quem és tu?
foi mesmo muito diferente. E até o meu tom de voz mudou, a forma como eu falo, a forma como eu penso, as minhas emoções, a minha clareza, tudo mudou. Foi absurdo. O início, o gatilho dessa mudança foi através da alimentação. Eu comia mesmo muito mal. Eu era tipo o pior exemplo de todo o sempre. Comia carne todos os dias e até mais do que uma vez por dia. A minha mãe dizia que se eu não comer carne, eu vou ficar fraca. Então eu fui educada com essa educação. E basicamente a minha alimentação era só a base de carne com arroz. Não comia saladas verdes, não comia nada de fruta, não comia nada que tivesse no frigorífico. Eu não sei, iogurtes, leites, Coca-Cola. Imagina, o meu corpo estava completamente entupido e eu sentia isso nas minhas emoções. Meio que andava sempre aqui com uma nuvem, um turvo. E eu sentia também na altura, não me esqueço disto, que eu sempre tive muita energia. E eu hoje percebo que esse excesso de energia tinha a ver com a alimentação, as coisas que eu comia. Comia muito açúcares, muito aditivos, muita coisa que me deixava assim, uau! E não Raiva, tinha né? onde extravasar. Sim, mexia muito com as minhas emoções e eu não tinha noção o quão forte é uma alimentação na vida de uma pessoa. É literalmente aquilo que tu comes, é aquilo que tu és. Porque depois, toda comida também é frequência, né? Então tudo o que a gente vai digerindo também vai entrando nas nossas células. Então nós vamos nos alimentar da frequência daquilo que nós comemos. Se eu como todos os dias, 2 vezes por dia, carne, de seres que muito provavelmente não estão felizes a viver onde eles estiveram, que têm muitas alterações hormonais e que levam muitos antibióticos. É óbvio que eu depois disso vou receber isso no meu corpo. Isto é só um exemplo, não é só a carne que também faria mal, era muito mais outras coisas. E, e a tomada de consciência foi esta, foi um documentário que eu vi, eu acho que veio assim do divino, mas eu acho que nem era pelo documentário em si, foi um momento propício que eu acho que os meus guias encontraram para me colocar ali em frente à televisão aquele determinado documentário que ia tocar no meu coração, sabes? E pá, e a partir daí eu comecei mesmo, caraças, eu nunca pensei nisto. Não faz sentido nenhum eu estar aqui tipo só a comer coisas secas, grãos, porque eu comia muito esparguete, massas, arroz. Eu pensei, poxa, isto parece uma alimentação quase, sei lá, de gado ou, sabes, assim mesmo de ração, porque eu não tinha nada fresco na minha vida. E tomei essa consciência e comecei a questionar coisinha a coisinha que eu comia. E estava-me tudo a fazer uma grande confusão, fez-me tanta confusão. E a tomada de consciência foi tão grande e tão instantânea que eu no dia seguinte acordei e eu não sabia o que comer. E a única coisa que eu me recorria no momento era para ovos, que eu pensava era uma coisa natural, mais ou menos saudável. Então, basicamente, eu andei a comer essa semana de adaptação, da tomada de consciência. Atenção, a minha consciência não me deixava sequer, foi tão forte, é aquela visão que tu vês e já não consegues voltar atrás. Então foi. Eu olhei para o meu armário e pensei: que horror, eu não vou pôr isto dentro de mim. Olha, foi absurdo, eu não sei de onde é que isto veio, mas foi mesmo absurdo. Eu andei, depois da semana seguinte da adaptação, só a comer ovos, porque eu não sabia comer, eu não tinha outro tipo de alimentação nem outra referência. Então eu pensei: olha, eu vou ao mercado, que é onde as coisas são naturais, e vou conhecer a alimentação além dos supermercados. Então, lembro-me de ir ao mercado e estar a contemplar tudo com os olhos. Olha, Kátia, é uma coisa doida. Parece que os meus olhos nesse momento mudaram. Parece que eu estava tipo um novo ser encarnado em mim e parecia uma criança a redescobrir o mundo. Então eu andava lá na praça, via todos os alimentos, os legumes, as frutas, tocava, mexia, observava. Uau, isto deve ser saboroso, isto deve estar cheio de vitaminas, isto, sabes? Então foi tipo, comprei um bocadinho de cada e fui experimentar para casa. Então foi tipo, olha, a partir daí eu sinto que o meu corpo, eu emagreci. Meu amor, imagina, eu tinha nessa altura 42, não, vestia o 42. Eu não me lembro dos pesos porque eu nunca me pesei muito. E, e por ter mudado a alimentação, eu passei do 42 para o 36 em menos de um mês. Foi absurdo. Eu lembro-me, tipo, foi um detox total. Eu sinto que o meu corpo foi mesmo tipo, sabes, olha, mas eu passei fome, mas porque simplesmente tudo estava-me a meter nojo. Porque eu estava com aquela consciência de que eu não consigo comer isto. E mesmo na praça eu estava a questionar, mas como é que isto é plantado? Será que isto leva aqui? Bem, olha, foi doido, foi tipo de 8 por 80.
então eu sinto que isto foi o início. Não Uhum. sei o que é que os meus guias fizeram, mas fizeram assim um milagre de detox total e sinto que mexeu muito com o emocional, fiquei com muita clareza mental, fiz também um grande detox emocional, comecei a questionar tudo, ia muito para a natureza, questionava, mas o que é natural? Como é que é a natureza? Como é que a natureza funciona? Então voltei a estudar um pouco como é que a vida funciona. Foi meio que me puseram aqui com outra lente e agora, olha, vamos voltar a questionar tudo, a conhecer tudo, a, a realinhar tudo, a ver o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. E foi assim. E desde então, a minha visão foi tão clara depois, também acho que por conta desse detox, não sei quanto tempo levou, mas lembro-me de estar a passear e ver uma barraquinha com cristais, foi o meu processo com os cristais, e olhei para os cristais e pensei, uau, deixa-me agora ver os cristais com os olhos que eu estou novos, agora consigo ver além, então deixa-me ver. Então ia lá e nesse dia fiquei umas 2 horas a conversar com a senhora da banquinha dos cristais e questionava-lhe imensas coisas, mas ela não sabia responder muito, então eu ficava de tipo, mas se calhar por ter esta cor vai conectar com a cor do chakra, então eu estava ali a ligar as peças todas com ela, eu acho que ela no fundo estava a aprender comigo, porque nós estávamos ali numa grande descoberta, ela devia pensar, pá, que doida é esta que veio agora para aqui Tão bom. descobrir os cristais. Então foi o primeiro contato que eu tive real, assim, com consciência, porque eu sinto que quando a gente não tem consciência, nós não estamos a olhar com olhos de ver as coisas. Então eu já tive cristais na minha vida. Lembro-me de estar numa feirinha e um rapaz dizer: Olha, este cristal é muito bom para a garganta. Pá, mas eu olhava para ele e pensava: Pá, que fofinho, está-me a dizer isto, deve ser para me ajudar na garganta. Pá, mas eu nem questionava o porquê que era bom para a garganta, nem olhava bem sequer para a pedra que estava no anel, sabes? Olhava, mas não conseguia ver, parece que andas sempre com um filtro. Então, assim, o primeiro contato real com os cristais foi com essa banquinha, com essa senhora, e comprei os meus primeiros cristais com visão e com presença. E lembro-me de chegar a casa e colocar assim, na altura estava a viver sozinha e foi muito bonito, parece que estava tudo planeado, né? Os guias fizeram assim: olha, vais viver sozinha, vais despertar, vais agora ter o tempo todo do mundo. Eu tinha acabado de me despedir da perfumaria, então estava assim mesmo com todo o tempo do mundo para desbravar o mundo, o novo mundo que eu estava a ver. E a minha casa nessa altura, toda a gente chegava lá, ficava em choque, porque era só desde joguetes, daqueles cheios de geometrias sagradas. Eu estava a descobrir imensos livros lindos, e estava assim, a minha sala parecia um playground, eu estava a voltar a brincar com os elementos, com as cores, a sentir os cheiros, a provar sabores. Estava assim no... Olha, muito bonito. Foi uma época assim, eu acho que foi das melhores épocas da minha vida, né? Mas depois de tanta iluminação, é óbvio que quando entra muita luz na nossa vida, o que é que vai fazer? Vai iluminar muita sombra. Então, depois desse processo lindo, expansivo, foram assim vários meses de ver tudo, ligar as peças todas, sentir tudo, conectar com os meus guias. Foi aí que também começou a abrir muito o canal e eu comecei a perceber: isto que eu ouço não é a minha cabeça. Pronto, comecei aí a perceber muita coisa, mas depois, meu amor. Tive que ir lá no fundo fazer o trabalho da iluminação que eu fiz para cima, tive que ir para baixo também. E foi aí que me tiraram o tapete, sabes? Tipo, foi aí que eu até pensei, eu lembro-me de pensar assim: poxa, eu achava que ia ficar assim para sempre, como assim? Eu estava a ver e de repente já não consigo mais ver. Eu agora parece que estou aqui outra vez e já não consigo sentir, já não está esta conexão, está tudo difícil outra vez. Então foi muito difícil perceber que aquilo que tu tens no momento pode desaparecer. Então aproveita, olha, se vocês estão a viver em momentos de expansão, malta, aproveita. Porque provavelmente não durará para sempre, porque a gente está sempre neste planeta da dualidade, né? Sempre em inspiração, a expiração, em expansão e contração. Então é isso, se a gente está numa expansão muito grande, provavelmente vamos ter que fazer o trabalho inverso. E pronto, é a noite escura da alma, né? E sair dela demorou para aí assim uns 2, 3 anos. Foi mesmo muito trabalho de sombra que tive que fazer, muito trabalho de emoções, muita cura, muitos processos, questionamentos, foi assim muito tough.
mas que pronto, agora sinto que já estou assim, conheci a ponta de um lado, a ponta do outro, e agora já sei o meio, então eu consigo estar um pouquinho mais no meio, porque eu sei o limite de um lado, o limite do outro, e sempre que expando aqui um pouquinho, já sei que vou ali um pouquinho para o lado, mas já estou com consciência, ok, calma, estou só a fazer o trabalho oposto. Mas é isso, olha, fala mais um pouquinho, que agora estou aqui a falar muito. Lindo, lindo mesmo. É importantíssimo nós percebermos isto, não é? Que de facto eu identifico-me super com aquilo que Hum, estás a contar. Porque normalmente quando eu estou num momento extremamente expansivo é quando vem mais fundo e mais fundo. É como se estivesse a agitar o copinho, não é? Que está com a água e que está com os resíduos lá embaixo. E quando eu agito, vem tudo ao de cima e até voltar a sentar outra vez e a água estar mais limpa, não é? É um processo grande e é importante ter esta aceitação desse processo, não é? De percebermos que ele vai vir, vai voltar várias vezes e tudo depende da forma como nós olhamos para ele em cada momento, não é? E como é que lidamos com ele em cada momento. Então, depois de todo esse teu processo, como é que tu começas a perceber que os cristais são para ti? Que é a partir dali, que tu vais, começar a servir. Como é que foi esse processo de perceber? Ok, esta minha casa já está super harmonizada com a pessoa que eu sou, e onde é que começa esse bichinho e essa coisa de eu agora vou começar a fazer colares de medicina, eu agora vou começar a trabalhar com os cristais? É bonita essa pergunta. Então, como é que aconteceu? Olha, tem a ver com essa barraquinha que eu fui lá comprar os cristais. Foi tipo o portal, não é? O portal dos cristais. É muito interessante. Até gostava de encontrar outra vez esta pessoa para poder lhe explicar que dali surgiu imensas coisas. Então, como comprei os meus primeiros cristalzinhos, cheguei a casa, coloquei em cima da mesa, fiquei a olhar para eles, a apreciar e eu assim a colocar na mão a pensar: será que dá para sentir? Deixa-me ver se dá para sentir. Então fechava os olhos, sentia a textura, ficava ali um bocadinho, tinha todo o tempo do mundo, né? Para eu conhecer aqueles serzinhos agora com o novo olhar. E houve um que eu gostei mesmo muito, que foi uma jade, que assim bem bonitinha, e até depois posso partilhar a foto. E olhei para a Jade e pensei, pá, eu até gostava de trazer a Jade assim ao pescoço, ao peito, tipo, para ela poder estar a atuar no meu campo. Porque eu estava tipo já com esta consciência de que quanto mais próximo do campo, mais atua, quanto mais longe, menos atua. Então pensei mesmo, pá, gostava de trazer esta Jade ao peito. Então pensei, olha, tenho ali uns fiozinhos, porque eu tinha um projeto antes que fazia assim umas bijuterias. E eu deixa-me lá buscar o que é que eu tenho. Fui lá buscar as minhas caixinhas com as coisinhas todas, as miçangas, os fios. E pensei, pá, já, vou construir aqui um colarzinho para pendurar esta jade. Fui ao YouTube ver assim formas de pendurar cristais e etc. Segui lá um tutorial e fiz o colarzinho, pá, ficou lindo. Eu assim, meu Deus, está tão bonito. Fiz ali umas coisinhas à minha maneira para mudar um pouquinho, para não ser sempre igual. Coloquei o peito e pensei, uau, brutal, é mesmo isto. E tirei uma foto e postei no Instagram na altura. Quando postei, teve muita gente que começou a comentar a dizer: uau, está tão bonito, podes fazer para mim também, também quero. Eu, olha, até nem me importava de fazer uns colarzinhos para as pessoas com os cristais, coisa bonita. Depois, a primeira coisa que eu faço, mal começo a pensar: uau, isto realmente as pessoas estão mesmo a perguntar imenso, tipo, se posso fazer os colares. Vou ao computador, começo a pesquisar cristais, fornecedor. ah, Entretanto, todas as imagens que me apareciam e os fornecedores e os cristais, na altura já tenho uns bons anos, entanto muita coisa mudou, mas mesmo assim ainda, pronto, não é o paraíso. Não encontrava assim os cristais realmente como eu queria. Eu queria assim mesmo brutos, com uma energia reluzente. Parecia que era tudo assim muito polido e muito trabalhado e a energia não era assim, não sei, não estava a fluir para mim. Então fiquei assim, poxa, meu, será que fiz mesmo, cavei mesmo fundo? Fui lá até o fundo da pesquisa, pesquisei de milhares de maneiras, de países diferentes, Portugal, Espanha, tudo, pá, mas não encontrei. E pensei, olha, se calhar não vai ser boa ideia, o contato desta pessoa ela é de Lisboa, da banquinha lá de Cascais.
que gostei muito de conhecê-la. Ela não me passou o contato, ela disse que não usava o telemóvel e disse que era para encontrar ela sempre em Belém, os fins de semana não sei do quê, e eu, pá, primeiro que eu vá para Belém, pá, olha, deixa, se calhar isto não vai dar certo. E desisti. Houve um dia que fui para o computador, lá fazer scroll no Facebook, na altura era mais Facebook, ah, e vi lá um post de um rapaz, porque na altura também estava muito conectada com as orgonites, porque descobri isso das orgonites, estava muito fascinada com isso, comprei umas torres para colocar nas E explicar antenas. às pessoas que não sabem o que são orgonites. Então é Google Orgonite. Muito Não, bom. não é Buscadora, muito a minha é mesmo. especialidade neste momento, mas é fácil, é muito fácil vocês pesquisarem, está lá logo um texto a explicar. São mais harmonizadoras, através de uns elementos, harmonizam e alquimizam a energia, melhoram a energia do ambiente, pronto. Uh, e vi esse rapaz, que era o Orgonito de Portugal, na altura ele era o maior fornecedor de orgonitos em Portugal, com um post a dizer: tenho aqui 2 quilos de quartzo, pontas de quartzo purinha, de uma mina caseira de um casal de idosos dos Estados Unidos, que não vou precisar, tenho aqui a mais, quem quiser, estou a vender a X preço. E eu olhei para aquilo e eu, uau, não passei, meu, quando vi as fotos daqueles quartos, mesmo ali naquele saco, mas eu tipo senti mega connection com aqueles quartos, sabes? É estes! Ainda tens não sei aquele, pá, ainda tem aqui o último saco, e o pá, é meu, manda para casa, bora lá. Entretanto, fui fazer a minha vida, nunca mais lembrei daquilo, mas quando tocaram a campainha, eu pensei, mas o que é? Juro, eu tipo, mandei para o ar. Entretanto, eu pensei, são os quartos, queres ver? Quando abri, amor, olha, a sério, eu nunca me vou esquecer deste momento. Foi um momento mesmo muito bonito, muito puro, muito cintilante. Eu nem te sei explicar a vibração que eu estava naquele momento com aqueles quartos. Lembro-me de estar assim no chão, abri aquilo no chão assim da sala, espalhei-os todos pelo tapete e tipo só me vinham lágrimas aos olhos. Estava mesmo tipo a pensar, eu não estou a acreditar. Eu estou com estes cristais todos aqui à minha volta. Bem, a energia daqueles cristais, amor, bem, tu não estás meio a ver. Uau! Eu ainda tenho aqui um bocadinho e eu até fiz questão de guardar alguns, para ficar com recuerdo desses cristais, porque acho que nunca mais vou ter cristais iguais. E ah, pronto, entretanto pensei, pá, brutal, já tenho aqui os cristais. Ah, agora, se calhar, até vou fazer aqui uma marca, qualquer coisa, vou criar assim um projeto, mesmo só para espalhar estes cristais em forma de colar. Vai ser muito bonito, eu sinto assim mesmo no meu coração. Senti assim uma certeza profunda de, pá, estou a sentir que quem vem buscar estes cristais são tão especiais, tão purinhos, que vão ser pessoas mesmo mandadas, especiais, que vão mesmo querer fazer o trabalho com estes cristais. Então fiz assim umas fotos, pronto, fui montando as coisinhas todas, eu adoro fazer isto. Carimbo, saquinho, e agora isto e o outro. Então foi assim super divertido. Montei assim um projeto de uma maneira assim para criança, sabes? Tipo, ai, agora vou fazer um rolinho, vai ficar muito bonito, agora vou não sei o quê, sabes? Assim, tudo muito fluido. Nada de tenho que criar qualquer coisa. Foi assim numa energia muito criança, muito criativa, muito alegre, dançava no meio. Do tipo, Uau, cristais, saquinhos, vai ser lindo, sabes? Estava assim mesmo, lindo. uau, vou espalhar estes seres e foi tudo muito Para fluido. mim, olha, só frisar isto. Para mim, isto é o novo humano. Oh, é verdade, amor. E o novo humano tem muita parecenças com a criança, sabes? Eu cada vez mais me ensinam isto, me mostram isto. Por isso é que Jesus falava tanto, ser como as crianças, é mesmo o portal, ser como elas, sabes? Poder brincar, poder confiar, divertir, fazer aquilo que a gente ama, sem questionar, estar aqui no raciocínio. Mas será que isto vai dar para trabalhar só com isto? Sabes, simplesmente ser, simplesmente ir para a nossa autenticidade, questionar o que é que eu gosto. Mas lá está, também precisa muito de trabalho interno, né? Trabalho de autoconsciência, quem eu sou, o que é que eu gosto, ir fazer essas coisas, aumentar essas coisas, ir nessa direção. Também é preciso isso, porque senão tu vais estudar coisas que tu não gostas. Então, yeah. E as coisas fluem muito, muito bem. É tipo abracadabra, é magia quando as coisas são feitas nesta leveza, sem juntar o raciocínio, mente, medo, limitação, simplesmente ser feliz, dar o teu melhor e não penses em nada, faz só. E foi assim que surgiu a Pinha. E foi mesmo muito bonito. Desde então, ah,
eu achava, eu depois descobri que todos os quartos que eu recebi nesse dia eram quartos lemurianos. E hoje em dia já estou a juntar as peças todas, já estou a perceber que isto é um trabalho ainda mais profundo do que eu estava a pensar na altura, que já era um trabalho muito bonito se fosse feito em quartos, mas os quartos lemurianos têm assim muita. Basicamente têm toda a informação compilada de como ser um novo humano. Basicamente é isso, de como Ai, criar irmã, a estou-me a Terra. arrepiar toda, Por completamente. isso é que tu tens tanta conexão também, né? Sim, sim, como sabes, né, já partilhámos que uma das coisas que acontece na gruta, não de Maria Madalena, no sul de França, onde leva os grupos, mas sim na Gruta do Ovo, que é a Gruta da Fertilização, que é uns metros afastada assim, no meio do nada, quase inacessível, e poucas pessoas conhecem essa gruta. É onde eu utilizo o quartzo lemuriano para fazer um trabalho de voz e um trabalho de colocar o nosso dom nesse quartzo lemuriano, naquele local, sabes? Eu estou-me a arrepiar toda. Então, estás a ver Uau! as milhares de conexões que nós temos aqui uma com a outra. Eu também utilizo muito a medicina do mel. Não mel físico, mas muito um mel nos trabalhos a nível energético, de nutrição, principalmente com renascimentos. Então, ou seja, eu consigo te sentir, porque estas medicinas são tão simples e tão abençoadas e Hum. tão potentes, tão fantásticas. E lá está, é giro porque eu acredito que há pessoas que ainda não se conectam a elas, tal e qual como tu, naquela altura, tu estavas a olhar para aquela pessoa que te estava a falar que aquele cristal era porreiro para a Uhum. garganta e que não estavas nem aí, porque há um momento para, e pode até ser um momento de estar a ouvir este podcast, não é? Da pessoa despertar para estas energias da Terra, e era muito isto que eu gostava de desbravar aqui contigo, de tu estás tão em conexão com estes cristais todos, e eu tenho tanta curiosidade em saber como é isso, sabes? Porque os cristais têm chegado à minha vida mais ou menos de há 2 anos para cá, não é assim há muito tempo. E eu sinto que realmente eles fazem a diferença. Mas agora tu estás aí recheada. Eu às vezes vejo os teus stories e eu só penso, Deus, como será estar aí rodeada dessas medicinas, não é? Como é que é? Conta-nos. Olha, dá um pouquinho de trabalho porque tens de tirar o pó de todos. Ai, pá, De um lindo. a um, tomar conta de cada um, de limpá-los, colocá-los na terra. É bonito, mas ao mesmo tempo eu questiono, caraças, isto é muitos seres para cuidar. É preciso ser uma mãe com tempo. Eu acho que se tivesse filhos neste momento teria que doar alguns. Porque realmente é o mesmo ter plantas também, não é? Se não estás ali num cuidado constante, eles vão ficando assim, elas vão ficando mais feinhas, então é preciso uma atenção. Então, não é algo que se tem e que se deixa. Pode acontecer, já me aconteceu, né? No início eu não tinha muita noção, mas é preciso assim uma troca constante. Eles gostam disso e ficam mais reluzentes. Quanto mais trocas com eles e quanto mais cuidas deles, eles mais vão brilhar, mais vão reluzir. E sente-se quando um cristal está nutrido e quando está abandonado num canto com um bocadinho de pó, sente-se logo a diferença. Mas tirando a cena prática de viver na Terra e ter que limpar o pó. Olha, é muito engraçado porque não é nada de uma coisa do outro mundo. É a coisa mais, a nível energético, é a coisa mais natural de todo sempre. Porque eu sinto que eu sou cristal e o cristal sou eu. Então eu meio que olho para eles e os sinto não como longe de mim, do tipo, eles são os cristais, eu sou a Flávia. Eu vou de vez em quando trocar energia com os cristais e eles cristais estão comigo. Mas não, eu sinto que já estamos numa. Quando tu já estás acostumado à energia dos cristais, eles já ficam parte de ti. Então eu sinto que todos eles estão em mim e eu estou neles. Então eles é como se fosse parte de mim. Então eu cuido deles como se cuidasse do meu cabelo, da minha mão. Então é como se fosse mesmo parte do meu ser. Não há nada assim de transcendente de ter tantos cristais, não é? A nível energético, se deve mexer, deve mexer. Se calhar eles fazem muito trabalho comigo. A energia da Uhum. casa está sempre incrível, a verdade é essa.
mas não. É mesmo assim, é muito integrativo no teu ser, não é nada Sim, assim sim, extraordinário. sim. Eu sinto que é um trabalho de puro feminino, não é? E para mim, és das pessoas que mais representa isso, de uma forma muito simples, que é este cuidado, esta nutrição, e isso vê-se em cada caixinha, em cada Hum. mensagem que tu deixas, em cada story, em cada design, sabes? É tudo, é tudo tanto amor e tanta paixão por aquilo que tu fazes, não é? E de um lugar, lá está, como tu trouxeste, de um lugar tão leve, mas tão leve que isso sente-se, não é? E, e por outro lado, hum, também casas muito bem e perfeitamente o teu masculino, que é aquilo que eu sinto que é a parte do negócio, de dares a expressão ao negócio, de teres uma marca, que depois tem as várias extensões dela, porque não são só as tuas pedras, não é? Hoje em dia tu já tens os gurus, tens as águas cristalinas e mais coisas virão, acredito, não é? Porque quando nós estamos neste útero da criação, Hum. nós estamos sempre a criar, não há como, este feminino que vem de um lugar super simples e muito belo e muito, sabes? E é maravilhoso ver isso, sentir-se isso, não é? E muitas vezes era aquilo que tu estavas a dizer, se fosse para mim tudo muito metódico, muito isto, as coisas não fluem. Então não é por ali o caminho, não é por ali que eu sei, Hum. que não é. Então, também trazer isto às pessoas que nos estão a ouvir, não é? Se de alguma forma está a causar aqui um bichinho dentro do teu coração, uma coisa que te desconforta e que não te alenta, é porque o caminho não é por aí, não Hum. é? E isto tudo para te dizer que é importante não só termos os teus colarzinhos ou alguma outra medicina que tu tragas, mas também que possas inspirar as pessoas a olharem mais profundamente para aquilo que tu fazes e do jeito que tu fazes, sabes? E eu sinto que é aí que está o teu grande sumo. Hum. E é aqui nesta energia que tu estás a emanar, naquilo que tu passas e da forma como passas e como é que estás a Hum. explicar todo este teu processo. E Hum. mais pessoas possam realmente se conectar, com as suas próprias medicinas, não é? Sinto muito isto, meu amor. Completamente. Olha, mais coisinhas. Tinha tanto aqui para te perguntar sobre todo este processo. Como é que veio o nome Pinha? Tenho esta curiosidade. É muito gira essa história. É porque eu vivia em Cascais, na Rua dos Pinheiros. Imagina. Pronto, isto é um pormenor bonito. E na altura eu lembro até, eu fiz os carimbos e depois escrevia Rua dos Pinheiros. Eu, carimbo Pinha e depois Rua dos Pinheiros. Eu, os olhares mais atentos vão achar piada a esta ligação. Mas pouca gente reparava, não é normal. Mas o que se passou é que na altura, como estava assim, estava naquele momento muito bonito, muito leve, muito criança, que a minha sala era um playground, e na altura estava cheia de pinhas, porque eu estava a conectar com toda a natureza, né? Eu recolhia coisas da natureza, ficava a estudá-las, via a geometria, tentava, pá, mas a geometria desta é igual à outra, se calhar então eles estão ligados, trabalham. Eu fiz estas ligações destes pontos todos, então na altura estava com a sala cheia de pinhas, porque eu vivia na Rua dos Pinheiros, tinha muitos pinheiros, e a pinha para mim estava ali a. E eu, caraças, pá, tanta sabedoria numa pinha, para além de ter o Fibonacci, não é? E a geometria, e depois também eu ter percebido que o pinhão abre a tua glândula pineal e que o pinhão tem a forma da tua glândula pineal e que as pinhas estão ligadas ao despertar de consciência. Antigamente colocava-se na entrada dos palacetes, das casas, de coisas assim importantes, sempre uma pinha que representa esse abrir de consciência. E o que é mais? Olha, também descobri há pouco tempo, pá, o pinheiro é toda uma sabedoria e pá, está cheio de segredos que não são segredos, mas ninguém fala disto. Isto chegou-me há pouco tempo. As folhas do pinheiro, não é? As carumas,
são ligadas aqui por uma pecinha e depois estão divididos em dois, né? Isto tem muita sabedoria aqui, né? É um que se abriu em dois, é como se fosse de onde a gente veio, que se abre na dualidade do planeta, né? E, na verdade, isto também simboliza o compasso, é compasso que se diz? Aham. Pronto, que se o compasso para fazer também o círculo de um ponto, tens um círculo que é o campo que foi aberto. Bem, mas isto tu podes estar ali horas só ali Uhum. a receber informação da caruma do pinheiro, né? Que aquilo tem Sim, ela toda serve uma para geometria. acender o fogo, não é? Das lareiras e das fogueiras. Bem, boa, E, gostei, não não é? tinha Ou pensado seja, tanta realmente muito coisa. nisso. Boa, lindo. Entretanto, o pinheiro também tem muito a resina, que é riquíssima, Hum, não hum, é? Então, bem, estás a trazer aqui tanto sobre é. esta árvore, não é? Que é Quando tão sagrada. Quando eu ponho sem querer assim a mão na resina do pinheiro, eu deixo estar. Eu penso mesmo, puxa, deve estar aqui a pulsar uma resina no meu uma medicina no meu corpo, bora. Eu até esfrego, tipo, pá, fica aí um pouquinho, recebem um pouquinho dessa medicina. E também os maçons usam o símbolo do compasso, que tem muito a ver com essa coisa do pinheiro, da consciência. Epá, isto é. Se vocês querem, olha, meditem, mas meditem no meio de curiosos. Tipo, vão assim como se fosse uma criança para o pé de um pinheiro e observem todos os elementos do pinheiro. É assim, só sabedoria. Tudo, na verdade, né? Mas o pinheiro é muito especial e Portugal tem esta, e não é à toa, esta bênção de estar cheio, 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 cheio de pinheiros a brotar das suas terras. Isto não é à toa também, não é à toa que Portugal também tem um despertar de consciência tão grande, que está a ser um palco quase que principal de despertar de consciência no planeta. Não é nada à toa. E os pinheiros estão ali só, também a energia frequencial, né? Cada árvore tem uma frequência, então a frequência alinhada com Portugal é pinheiro, e não só, mas principalmente pinheiro. Tem muito pinheiro nesta terra. Ai, estou-me a arrepiar toda a ouvir-te, meu Deus. E depois, quando eu estava na sala e olhei para as pinhas todas, assim, que nome é que eu vou dar? Porque é a parte mais chata para mim é, eu fico mesmo, ai que saco, agora tenho que pensar no nome, né? E de repente, eu assim, guias, ajudem-me, que nome é que eu vou dar? E de repente eu só olhei assim para o fundo da sala e uma pinha saltou-me assim à vista, fez só assim, e eu, ah, pinha, gosto, gostei, Rua dos Pinheiros, pinha, e eu vou dar sementes de pinheiro nos primeiros saquinhos. Então andava uma altura e eu espalhava também sementinhas de pinheiro. E foi assim muito bonito. É. Opa, tu és mesmo uma fadinha. Poxa, estava aqui a ouvir-te o dia inteiro. Tão bom. Mas nem sempre fui, é? E é muito Sim. engraçado. Foi só mesmo depois deste suíte que eu comecei a ficar cada vez mais feminina, a apreciar Uhum. mais a beleza. A beleza é uma medicina assim que entrou na minha vida muito recentemente, tem para aí uns 3 anos, que eu realmente percebi qual é o impacto da beleza no nosso bem-estar, na nossa saúde, na nossa alegria, felicidade, elevação de consciência. Pá, nós somos super merecedores de beleza e nós, pá, sem vergonhas, temos que nos amar, temos que nos sentir belos e eu acho que a beleza devia estar por todo lado e eu acho que a beleza também está muito ligada a este detalhe, porque a beleza é feminina, então tem muito detalhe. Quanto mais detalhe adicionares, mais belo vai ser. Às vezes um detalhe mesmo simplista, né? Não quer dizer que seja uma coisa complexa. O detalhe mesmo só de pôr ali uma florzinha já faz toda a diferença, muda a energia do ambiente. E Uhum. isto, pá, para mim tem sido. Eu vi há pouco tempo tu disseste isso das flores também, né? Que espalhavas flores em casa. Sim, também, sei lá, depende das alturas, mas flores, plantas, tenho imensas plantas. Sim, sim, sim. Cuido muito destas plantinhas porque sinto que são canais de energia muito importantes, sem dúvida, e Hum, adoro o Feng Shui, que acabo por estudar muito os pontos cardeais no ser humano e depois também na casa, sabes? Na casa, onde é que vem o Qi, para eu poder colocar as plantas certas, um posicionamento de cada coisinha, não ficar obcecada com isto, mas ir fazendo isto tal e qual como estavas a fazer, numa dança.
em momentos de conexão connosco, porque eu sinto que a maior meditação nem é ficar sentada em silêncio, sabes? É mesmo o nutrir, o cuidar, ver a beleza, colocar as coisas, sentindo a energia de cada cantinho. Então Uhum. eu identifico-me imenso com aquilo que estás a trazer. Mas lá está. Por exemplo, eu já não vivo com os meus pais, já vai fazer uns 16 anos. Em minha primeira casa, eu se calhar já tinha esta sensibilidade, mas não tinha nada a ver com a casa que eu tenho hoje, não é? Ou seja, faz parte do processo nós irmos nos afinando, porque é por isso que estamos aqui, não é? Também, para E, nos irmos e sinto que é afinando. uma consciência muito recente que desceu à Terra, isso da beleza, do detalhe, do cuidado. Eu sinto que é recente, que nós estamos todos a começar a captar agora. Nós temos visto muito. Eu sinto que é um início. Estamos mesmo a, sabes, isto de fazer cada caixinha com muita beleza e se inspira outras pessoas também. E tenho visto muita gente a fazer isso dessa forma e é tão bonito. E vamos nos inspirando. Eu acho que é algo que está disponível e a começar a estar disponível neste momento. E eu sinto que a magia está aí também, sabes? Eu sinto que ele estavas a dizer do fato de nós sermos muito metódicos e etc. É bom, mas aí não está a fertilidade, não está o plim, a magia. A magia está nestes detalhes. E agora vou colocar aqui uma flor, porque é merecida a flor. E também algo que eu queria trazer, é verdade que eu acho que é muito importante partilhar isto, que não há muitas pessoas a falar sobre isto e para mim foi tipo uma grande tomada de consciência recentemente, que deixa-me pensar um pouquinho só para alinhar aqui com o que eu queria trazer. Tem muito a ver com isso do fato de nós sermos crianças, que eu estava a dizer, né, que Jesus dizia para sermos como crianças, então desenvolver e ter a intenção de desenvolver assim um olhar de inocência, e a inocência também vê beleza com essa curiosidade de analisar as coisas. Isto é algo que se treina. Eu muitas das vezes fico às vezes perdida nos meus processos, e é porque onde a gente coloca a nossa atenção vai florescer e crescer. Então, às vezes, fico muito perdida nos meus processos e eu estou com a atenção muito focada no drama. E quando isso acontece, eu perco esta magia, eu perco este brilho, eu perco esta alegria de viver, este fascínio. E isto para mim mata-me. Eu sei que eu tenho que voltar sempre a esta essência, porque isto é aquilo que eu sou. Esta criança que gosta de brincar e de fazer magia e trazer beleza às coisas. Então é muito importante nós. Isto é uma coisa que se treina e podes começar já, e qualquer pessoa pode começar já. É ao longo do dia focar nas coisas bonitas, olhar para as coisas bonitas, observar a flor, observar. Ou seja, de tudo o que nós temos à nossa volta, nós podemos olhar ou para a sujeira que está no chão, ou para a coisa que está desarrumado, ou podemos olhar também para a flor que temos ali, para um quadro bonito, para uma pintura. Então a gente seleciona sempre o nosso olhar e é muito importante focarmos na beleza, para que ela vá aumentando, aumentando, aumentando. E quanto mais também observarmos a natureza e olharmos, focarmos o nosso olhar na natureza para que a natureza possa aumentar na nossa vida, também vai trazer este olhar de beleza, leveza, criança, para a nossa vida. Então é algo que se treina. Então seleciona o foco. Onde é que está o teu foco? Porque aquilo que a gente olha aumenta, né? Eu costumo dizer que o nosso olhar é o fermento. Então, o que é que tu estás a fermentar a todo momento? Estás a olhar para o drama da tua vida constantemente, que é só um drama? Ou estás a dizer, caraças, há tantas soluções, deixa-me ver qual é a melhor solução para este momento? Então, fazer esta seleção é sempre uma escolha constante. E quanto mais eu comecei a escolher de um lado bonito, positivo, alegre, feminino, mais começou a crescer e mais a magia começou a aflorar. Então é uma escolha ativa constantemente, não é? Sem dúvida, olha, e há duas coisinhas que eu sinto colocar aqui como semente. Primeiro é por vezes estes momentos menos fáceis, não é? De estarmos a olhar para o menos bom ou para o negativo. Eu sinto que depois lá está, fazem parte deste planeta dual, não é? Que fazem-nos relembrar depois, quando nós vamos para o polo mais positivo, não é? De o quão bom também é, não é?
estivéssemos sempre lá, ficaria muito banal, não é? É como se fosse a vida, não é? Através dos batimentos do coração, e que pudéssemos, nos momentos em que o coração ou que o batimento está no baixo, pudéssemos relembrar como é no alto. Então, tudo aquilo que tu estás a caracterizar para mim, essa beleza, é Deus, Hum, sabes? Um, tirando todos os véus, todos os dogmas que existem, para mim, tudo aquilo que acabaste de retratar é Deus. A natureza, este amplificar, os olhos conectados ao coração, não é? Para mim, isto é o todo. E nós, quando transportamos essa beleza daquilo que vemos fora para dentro, nós tornamos-nos deuses. É isto que eu sinto. Assim, de um lugar muito, muito, assim, criança, não é? Ao mesmo tempo de conseguir ah, perceber que é na beleza onde está o todo, não é? hum, É uhum, muito isto, irmã. yeah. E é na beleza que somos, né? Que é permitido ser, porque das coisas também que mudou assim muito a minha forma de ser, de estar e pensar foi perceber que eu não tenho que ser nada além de mim mesma. Então, uau, que fácil, caraças, é só ser eu mesma. Que lindo! Então, bora lá descobrir quem é esta pessoa para aflorá-la, porque na verdade só é preciso isso. Nós não precisamos fazer esforço para ser nada, nem para caber em lado nenhum. Só tens mesmo e só temos mesmo de ser nós mesmos. E isso é muito leve, é muito divertido, caraças. Bora, cada vez, quanto mais nós somos nós próprios, nós mesmos, mais nós vamos estar felizes, mais alinhados com o nosso propósito, com aquilo que a gente vem trazer, mas sem mente, não coloca a mente nisso, não pensas, mas o que é que eu vou trazer? Será? O que é que eu vou trazer? Vai criar algum impacto, mas não vou ser tão boa. Pá, desliguem a mente, simplesmente pensem, mas quem sou eu? Bora divertir com este avatar que sou eu e ser cada vez mais eu e nutrir cada vez mais eu, porque eu sinto que aí também está a magia, né? É só isso que a gente precisa. E quão leve é, quantas mochilas se tira, aquele peso, né? Porque é a vida toda que te dizem tens que ser algo. E poxa, isso é horrível, porque tu nunca vais ser esse algo, porque tu não és, tu só és tu mesma. Então vai ser sempre assim um gap e um sentimento de falta grande, constante na vida. Então é também relembrar isto, que tu só precisas ser tu mesma, não é? E que já está tudo aí, na verdade, sabes? Não é fora, não está em lugar nenhum, está tudo já aí. Explora o que já tens. E com o que já tens, faz crescer, faz magia e expande e transborda. Quando já estiver a transbordar, transborda. É só isso. É Uhum, tão uhum. simples que às vezes até confunde. Verdadeiramente simples, sabes? E quanto mais aumentamos esta nossa vibração, não precisamos de fazer nada, tudo chega até nós, não é? Mesmo. Tudo Hum. é nosso. Pois, porque já é, né? Já Pois já, era, só se deste na frequência possível para as coisas se manifestarem, tipo, é isso. Oh, tão bom. tão bom. Mesmo, olha, ficava aqui, no fundo, quase que eu ia dizer filosofia, mas não é, porque é a realidade, não é? Hum, Ahm, e é a realidade de muitas pessoas, hoje em dia. E quanto mais nós nos permitimos viver essa realidade nos pequenos pormenores do dia a dia, mais pessoas chegam até nós para nós podermos viver isso em conjunto, hum, não é? É o que eu hum. sinto. É muito bonito, porque quanto mais alinhado a ti mesmo, mais vais atrair daquilo que tu queres, porque tu és, o que tu queres é o que tu és. Então, não é? É Uhum, lindo. uhum, é Então o mesmo. truque é só mesmo esse, vai para dentro. E vai Não está para nada dentro fora, e malta. Não se- a beleza fora também, não é? É muito por aí. Tão bom, olha, estou aqui tão embebida nesta energia de amor que nem Hum, estou a acessar ao racional da pergunta para se poder trazer a giro. Acho que isto, a nossa simbiose é muito bonita e
Temos aqui uma troca muito bonita e é engraçado porque eu nunca tive assim contigo, sei lá, uma horinha a conversar contigo, como eu Eh, estou agora. Mas lá está, eu sinto que cada vez mais irmãos e irmãs estão a conectar-se com estas almas que se estão a reconhecer umas nas outras, não é? E nós não precisamos de ser amigas de anos, não é? Nós só precisamos de estar conectadas e relembrar esta simplicidade do diálogo, a simplicidade do ser. hum, e lá está. É, é uma aceitação tremenda de tudo aquilo que existe e de tudo aquilo que nos rodeia e estarmos abertos. Lá está, eu sinto que o feminino e estar em puro feminino é isto, é estarmos abertos a receber aquilo que é para nós também. Para além da beleza, estar aberto, o coração aberto a receber aquilo que é verdadeiramente para nós. É hum, muito isto. aprender a receber, né? Também estamos todos a desmistificar isso que foi me ensinado durante muito tempo, né? Que nós temos que dar e dar e dar, principalmente para quem veio da igreja, não é? Que é Sim. nós Vamos falar só. sobre isso um bocadinho. Tão bom, vamos tocar nesse ponto. Certeza? Vamos, sim, porque eu sinto que é mesmo muito importante, porque mesmo aquelas pessoas que não tiveram qualquer contacto com algum dogma da religião, eu sinto que não é sinto, é uma certeza mesmo, que há um inconsciente coletivo que nos transporta imagens, que nos transporta emoções, que nos transporta muitos arquétipos que nos vão conectar àquilo que foi feito. Desde então, desde pelo menos há 2000 anos para cá, não é? E as nossas histórias cruzam-se através da igreja. E é Pois é. muito lindo isto, não é? Nós temos uma história passada e foi giro, porque o teu irmão também já me entrevistou uma vez numa live dele e o que nós falámos foi sobre os dogmas da religião, foi de Uhum. todo o nosso processo, os dois em conjunto, e foi muito giro percebermos que também temos histórias parecidas. Isto foi na quarentena, se não me engano, 2020. E agora estou aqui contigo, né? Um, e trazer aqui, se calhar, um bocadinho da nossa história em relação à espiritualidade, porque no fundo eu sinto que os nossos ancestrais estavam muito em busca da sua verdade através da sua própria tribo, não é? E foi aquela tribo que lhes foi apresentada para eles poderem, um, para eles poderem se conhecer, não é? E, hum, e é muito isto que eu sinto em relação à religião. Dizer aqui às pessoas que não conhecem e que não sabem a história também para se contextualizarem, eu e a Flávia tivemos uma conexão com a igreja, familiar, a nível familiar, não é? Eu muito o meu padrinho, o meu tio, tu mais a tua mãe, não é? E que é muito bonito depois ver o florescer da tua mãe. E eu conheci toda a tua família, iniciando pela tua mãe, neste novo nível de expansão de consciência. Na minha primeira aula de biodança, eu conheci a tua mãe. Eu acho que Uau! não sabes. Não. Não sabes, pronto. Ficas a saber, estás a ver aqui todas estas conexões. A minha primeira aula de biodança eu conheci esse ser maravilhoso que é a tua mãe e que vocês são tão parecidas, muito mesmo, em muita coisa. E eu lembro-me dela dizer também sim, tantas palavras sábias num momento assim, depois da aula, em que estávamos enternecidas com o movimento, não é? Com a dança. Ahm, e ela partilhou a sua história. Ela partilhou a sua história comigo ali naquele momento. Ela até estava com imensa vontade de estar mais tempo, mas tinha os seus compromissos. E de facto senti que estava ali uma nova mulher. Eu não conhecia a tua mãe antes. Ahm, e adorei tudo aquilo que ela me transmitiu, tudo aquilo que ela passou e como ela se estava a ver e como ela se estava a reencontrar naquela altura. Então, olha, assim, já há muitas conexões aqui, não é? Entre as duas. Mas ias dizer alguma coisa
sobre igreja, não foi? Eu, entretanto, vim aqui com esta parte. É, 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 é o caminho que a gente fez, né, amor? Mas sabes que, na verdade, quem estava mais conectado com a parte da igreja, quem se deixou mais levar, na altura, foi o meu irmão. Eu sempre fui muito rebelde e sempre muito questionadora. E eu ia à igreja muitas das vezes, era a igreja evangélica na altura, um, por causa da minha mãe, que a minha mãe dizia que eu tinha que ir, porque é isso, tinha que me conectar com Deus e etc. Então eu meio que fazia mais para agradar a minha mãe do que do meu coração verdadeiro. E muitas das vezes dizia a minha mãe, não estou a sentir, e ela às vezes respeitava, outras tipo dizia, mas vai-te fazer bem. E eu pensava, ok, vai-me fazer bem. Então ia. Mas não me envolvi tanto como a minha mãe, e o meu pai e o meu irmão. Fui um pouquinho assim mais outsider no backstage. Por isso sinto que fez muito sentido e eu adorei a conversa que tu tiveste com o meu irmão na altura. Uau, adorei mesmo, não me esqueço desse live, fiz mesmo questão de ouvir e super vos senti e acho fundamental se alguém que se quiser aprofundar nesse assunto de caminho assim, do que é caminhar com o início numa igreja e depois para a espiritualidade sem nenhum condicionamento. Mega recomendo, acho que até devias deixar aí um link para terem Procurar. acesso. Onde está? Não Vou sei, ver. mas isso arranja-se. É isso. É isso, sim, sim. Porque é Boa. mesmo uma conversa muito bonita e acho que é muito inspiradora. Para mim foi. Eu nunca me esqueci dessa vossa live, muito bonita mesmo. E é isso. E hoje em dia estou assim super. Hoje super compreendo tudo, sabes? E assim, mega respeito todas as religiões, todos os caminhos, todas as formas de conectar com o divino. Todas para mim são super preciosas, porque mais do que a ferramenta, para mim é importante o resultado. Então, se algo resulta para ti, uau, para mim é indiferente hoje em dia a ferramenta, sabes? Porque somos mesmo seres muito diversos, muito muito singulares, cada um está numa frequência, cada um está num passo de vida, então ainda bem que existem tantas formas de conectar com a divina, sabes? Porque cada uma vai fazer sentido para cada um e vai estar ali no momento certo para acolher. Então, super celebro tudo isso, sabes? É mesmo tipo, uau, que bom que a gente pode se conectar com qualquer ferramenta ou com sem ferramenta nenhuma, mas na verdade nós também recorremos a ferramentas, na verdade ferramentas estão aí para todos, né? Nós não vivemos sem ferramentas, estamos num planeta com ferramentas, né? Ferramenta. Agora é ferramenta para beber aguinha. Tá bom, bom. Efeito espelho. Vou aqui beber água e aqui nesta fase final, para podermos finalizar esta nossa conversa, que ficaria aqui uma eternidade contigo. hum, Como é que as pessoas podem encontrar a tua medicina? Como o que é que tu estás a sentir que poderão ser os próximos passos? E eu até estou aqui com um bichinho de perguntar se por acaso tens aí alguma nova criação, mas acredito que isso venha assim muito espontaneamente da noite para o dia também. Então fala-nos um bocadinho sobre essa tua medicina e como é que o que é que tu podes trazer ao mundo para as pessoas conhecerem melhor. Sabes que há bocado estavas a dizer, estás sempre a criar e não sei o quê, e eu até estava a pensar, caraças, eu às vezes meio que sinto o universo a querer trazer qualquer coisa nova e eu digo assim, calma, 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 por favor, deixa só integrar um pouquinho mais, porque às vezes é o que tu dizes, quando vem de uma maneira que o universo não me dá hipótese de não fazer. Não tem como, aquilo começa a fervilhar de uma maneira, vem assim como uma onda, e eu ganho tomada de consciência da importância do que é vir aquela ferramenta, e fica tudo tão divertido, sabes? Tipo, uau, agora vou encontrar os melhores frascos, agora os não sei o quê, os melhores óleos, vou estudar não sei o quê. Eu sou muito tipo, eu gosto muito da parte da criação, para mim é super tipo, a minha criança se expressa. Então eu fico mega tipo, uau, que fixe, uma nova coisa. Mas chegou um momento que já tenho tanta coisinha que eu disse ao universo: Universo, deixa-me, por favor,
integrar um pouquinho mais tudo isto para que tudo possa ser bem estruturado, para que tudo possa assentar, não é? Depois de construir um prédio, vem assim, um bocadinho aqueles Calma, tremores para disciplina, não é? Que também é importante neste processo. completamente, para que a estrutura fique forte. Então eu já senti assim uns nuances de qualquer coisinha que quer vir, mas eu logo tipo, calma, eu sinto que ainda preciso de integração e que as coisas ainda precisam de serem Uau. mais estruturadas antes de vir, mas com certeza vai vir mais, isto é uma coisa infinita. Eu imagino os teus aquários aí, não é? Deve ser um desafio para eles, não é? Sendo aquário, com ascendente em aquário, deve ser um super desafio para ti não estar aí, não é? Não estar nessa Hum. captação, dos campos que vêm como informação para nós manifestarmos aqui na matéria, não é? É, porque há tanto trabalho a ser feito, há tanta coisa que quer chegar, há tantos novos códigos, novas tecnologias, novas coisas que querem ser integradas neste planeta, que o universo basta ter alguém alinhadinho, com uma vida calma, sem muitos afazeres, que tenha só um bocadinho de tempo para escutar que ele entrega. Então, o que eu sinto é, eu não posso parar muito, senão ele vai entregar mais coisas. Não, mas o que eu quero dizer é mesmo isso. Há muita coisa para descer e basta estar um serzinho alinhado, em conexão, que ele vai receber. Há mesmo muita coisa a querer chegar. E ainda bem, eu sou mesmo muito grata por todas as ferramentas que estão a descer, que são mesmo muito bonitas. Há tecnologias incríveis de cura hoje que eu penso mesmo, uau, estamos mesmo tipo a viver aquilo que eu sempre sonhei, sabes? Eu sinto que no fundo este meu ser estava à espera deste momento já há muito tempo. Quando chegou assim a pandemia, eu pensei assim para mim: eu acho que chegou aquilo que eu estava à espera. Eu sinto que veio assim uma energia com a pandemia de mudança tão grande que eu meio que fiquei assim, meio tipo que pulgas, mas não podia fazer muito barulho, né? Senão as pessoas pensavam: está doida. Mas algo dentro de mim dizia: chegou o momento, sabes? E percebi que realmente entrou muita mudança para positivo também a partir daí e isto agora. Tem para abrir, não é? Porque o universo quer mesmo em movimento. Quando nós Sim, estamos assim mais parados, ele toca de nos pôr a mover, de sim. uma forma ou outra, não é? Porque é sempre assim. Ai, tão bom, olha, eu ficava aqui horas a falar contigo, mel, muito mel aqui, as duas juntas, tão bom, Flávia. É, Queres deixar uma última mensagem antes de nos irmos embora, que seja sim, importante para ti? sim, uma coisa que está a vir aqui muito importante, que eu acho que é importante também partilhar, porque isto também fez uma grande virada assim na minha vida, que também é muito importante saber integrar tudo aquilo que vem. Mesmo muito importante. Eu acho que é tão importante, tão ou mais importante do que aprender, receber, produzir, manifestar, é integrar. Um momento de aproveitar aquilo que foi criado, tanto como um filho, não é? Teres esse tempo de integração, de caramba, deixa-me agora, já que agora já veio, deixa-me apreciá-lo, deixa-me estar aqui mesmo a integrar toda esta informação que chegou, não é? Que é um filho também. Uhum. E tal como os projetos também, eu sinto que é tão importante, tão fundamental poder apreciá-los ao máximo, sugar todo o sumo de cada um deles, sem pressa, sabes, para partir para outra. E também na nossa vida, tudo aquilo que a gente aprende, cursos, aprendizados, tudo que seja uma nova amizade, o que seja, é super importante integrar, receber, aproveitar, ser feliz com aquilo que está ali naquele momento, porque depois há sempre aquele bichinho do mais, mas se não houver integração de nada vale. Então, que a gente aprenda também isto de vou integrar, porque quanto mais a gente integra, mais fixa aqui neste planeta. Então, é importante ser bem fixado tudo aquilo que chega. Então, aproveitem já aquilo tudo que já está aí, na verdade. Então, tem sido assim um grande aprendizado, é ser feliz com aquilo que já tens e que já és. Não há nada mais para buscar. Ser feliz com isso primeiro, porque quando souberes ser feliz com isso, aí já estás pronta para trazer algo por cima disso, né? Então é muito importante esta mensagem. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Grata, Oh, vida. gratidão, maninha. Assim, de coração cheio.
termino esta conversa. Que as outras pessoas, que estão a ouvir consigam conectar-se a esta vibração que estamos a emanar para elas e que se houver algum momento do seu dia, da sua semana, que precisem voltar a ouvir este podcast, que venham aqui e que venham ouvi-lo para sentir a nutrição, este mel, este amor que podemos, trazer ao outro, mas que também reside em nós. Hum. E é isso, minha irmã. Oh, Abraço enorme. gratidão, maninha. És linda, gratidão por trazeres essa tua voz, esse teu talento, tudo isso que transborda aí dentro de ti ao mundo. A sério, é mesmo muito, muito lindo de se ver. Uau, sou mesmo muito orgulhosa no teu ser, no teu existir, no teu vibrar, tudo. Gratidão mesmo, maninha. Costumo dizer gratidão por existires ao mesmo tempo que eu neste planeta. É muito bonito mesmo poder Lindo, testemunhar a tua existência. lindo, tão bom. Que mantra, tão bom. Tão bom. Gratidão, meu amor. Gratidão, mana. Beijos, beijo, beijo, beijo enorme no teu coração.